Tá, então a gente vai falar hoje um pouquinho sobre crase, né? Mas para começar, não sei se você tem alguma noção de crase, você tem dificuldade com esse tema. Me pediram na semana passada, porque tinha dificuldade, eu preparei e a pessoa nem entrou aqui de novo para assistir a aula. Mas qual que é o seu entendimento desse assunto? É meio que uma aula particular aqui agora, porque só tem nós dois. Pois é, né? Não, a minha professora de redação, ela já tinha me ensinado até um macetezinho para eu sempre identificar a crase, que é uma frase, que é se eu vou A e volto da, crase A. Se eu vou A e volto D, crase para quê? Isso, eu ia falar sobre isso hoje também. Mas isso é para quando a gente vai se referir a ir, né? Ir para algum lugar ou Sim, voltar de algum lugar. Mas de um modo geral, assim, sobre outras circunstâncias, como que você acha que você é em crase? eu vou na doida. Ah, entendi. Então vamos lá. Eu coloquei duas frases aqui para a gente meio que ver na intuição se tem crase ou não. Depois a gente vai entender melhor por que tem ou por que não tem, né? Teremos aulas às 7h05 e teremos aula às 7h05. Qual você acha que está correta aqui dessas duas frases? Não tem problema errar, gente, tá? A primeira. A primeira? Então vamos lá. Primeira coisa sobre crase. A gente usa crase antes de horário quando é um horário exato. Então, por exemplo, teremos aula às 7 horas. Nesse caso, teria crase. Como são 7h05, um horário quebrado, não tem crase nessa frase, não ocorre a crase, né? Vou explicar melhor o que é a crase daqui a pouco. Eu só coloquei três exercícios aqui para a gente dar uma aquecida aqui. Então, a correta aqui seria a letra B. Não teria mesmo não ocorreria mesmo a crase nessa frase. A segunda, não sei se vai passar aqui. Tá. Prefiro a menina à desconhecida. Ou prefiro a menina sem crase. Ah, eu coloquei as duas com crase. Considera que a B não tem crase, tá? Eu acabei errando aqui na hora de escrever. Qual você acha que tá certa? Acho que aqui tem crase, porque para mim ficaria muito estranho se fosse sem. Sim, o correto é que tem crase, mas a gente vai ver por quê. O verbo preferir, ele tem uma regência em que ele puxa uma preposição para iniciar o complemento dele. Então, se você prefere alguma coisa a outra coisa, certo? Então, você prefere a menina a desconhecida. Justamente esse a do preferir com a de a desconhecida ocorre a crase, que é a fusão dessas duas letras, né, sinalizadas Uhum. pelo acento agudo, pelo acento grave. Então tá certo, é com crase mesmo. E a última, quando me refiro a você, estou errada, e quando me refiro a você sem crase, estou errada. Qual você acha que está certo? Hum, a B. Sim. Você é um pronome indefinido, e antes de pronome indefinido a gente não usa crase. Então vamos lá, começar a falar sobre crase, hoje é aula de gramática, crase é uma aula curta, eu acho que a gente termina aqui bem antes das 7, das 8, talvez. Mas vamos lá. O que é a crase? Então, a crase, ela é o nome que a gente dá para a união da preposição a com o artigo definido, a ou as, né? Ou com a inicial dos pronomes demonstrativos, aquele, aquela, aquilo, ou ainda com o a inicial dos pronomes relativos, a qual, as quais. Então, a crase, ela pode estar sinalizada ali, tanto no a de uma preposição, de um artigo, quanto no a de aqueles, aquelas ou aquilo, quanto no a dos pronomes relativos a qual e as quais a gente vai ver também quando isso acontece. Crase não é o nome do acento, né? Crase, ela vem do grego. Tem uma palavra grega lá que eu não sei, eu não lembro aqui agora como é essa palavra, mas quer dizer fusão. Tem origem do grego que significa fusão. Justamente porque é a união da preposição a com a do artigo ou a do aqueles dos pronomes relativos, demonstrativos e dos pronomes relativos. E aquele acentinho que a gente vê assim, né, ao contrário do agudo, é um acento grave. Então a gente chama de acento grave. O,
o acento grave, né, sinaliza a crase, que é a união desses termos, desses elementos na gramática. E muitas vezes a gente não sabe, eu, por exemplo, não decoro, não sei de cabeça todas as regras da crase. Essa crase aqui acontece por causa disso, disso, daquilo. Mas quando a gente entende um pouquinho de regência verbal, a gente consegue muitas vezes usar a crase. Tem até umas táticas, né, uns macetes que os professores ensinam, aquele de você também trocar o substantivo feminino, uma palavra no feminino por uma palavra no masculino, se virar ao, tem crase, se não virar, não tem. Eu uso muito isso, porque a gente que não é professor de português, a gente que não trabalha com isso direto, eu faço medicina, você está estudando aí, talvez você saiba até mais do que eu, mas não é todo dia que a gente vai ficar lendo essas coisas, assim, por que essa crase acontece aqui, por que eu vou usar essa vírgula aqui? Então, a gente vai, muitas vezes, no bom senso e ver se faz algum sentido aquilo que a gente está fazendo, e é sobre isso. Você não precisa saber tudo, você não precisa decorar a regra gramatical, mas você tem que saber caminhos e caminhos corretos. E a regência, ela dá essa possibilidade para a gente. O que é regência? É um processo que está falando aqui, em que um termo determinante, ele rege outro determinado termo. Então, por exemplo, eu coloquei alguns verbos aqui. Assistir. Assistir, ele tem alguns significados, né? Talvez até mais que dois. Eu lembro que tinha uns verbos que tinham muitos significados, dependendo do sentido, do contexto que você queria usar esse verbo. Então, assistir, ele pode ter um sentido de assistir, você ver alguma coisa, você está assistindo um programa de televisão, um filme, um teatro, uma peça de teatro, ou assistir no sentido de ajudar. E quando esses verbos, eles têm esses diferentes sentidos, eles regem preposições diferentes, que é justamente o verbo, ele te indica que preposição que você tem que usar, mas ele não te dá essa opção, é obrigatória essa preposição. Então, quando eu estou falando de assistir no sentido de ver, então eu estou assistindo televisão, eu não estou assistindo televisão, estou assistindo a televisão, porque tem a regência verbal, ele rege a preposição a, e tem o a da televisão, tem o a, pode ter o a do substantivo, né, caso você esteja falando de alguma coisa, mas você é obrigada a usar esse a. Quando você está assistindo no sentido de ajudar, não tem essa regência pela preposição a. Então, você só está assistindo. Então, eu estou assistindo o paciente, ou seja, eu estou auxiliando, eu estou ajudando o paciente, eu estou deixando o paciente ali em observação, porque eu estou ajudando ele. Então, não vou falar estou assistindo ao paciente. Se eu falo eu estou assistindo ao paciente, a impressão é de que eu estou de fato sentado, como se ele fosse um filme, ou como se ele estivesse dando um depoimento de alguma coisa, eu estou assistindo ele falar. Como eu estou ajudando ele, não tem o a, entendeu? Então, a regência verbal é isso, é essa relação de poder, né, de subordinação. O verbo, ele puxa uma preposição para que ele passe o sentido que você quer que ele tenha naquela determinada frase, oração, entendeu? Sei. E quer falar alguma coisa? Não, não. Uhum. E tem também o verbo visar, né? Quando você usa o verbo visar no sentido de objetivo, eu viso chegar à universidade. Então, você visa a universidade. Também tem essa preposição a, ele rege esse a junto com ele. E muitas vezes, quando a gente sabe a regência do verbo, a gente fica muito mais fácil de usar a crase, entendeu? Porque se você está assistindo a novela, você sabe que o assistir, de ver, ele já tem o a, e novela é um substantivo feminino, que também tem o a. Então, você junta esses dois as, né? Ocorre crase, e você está assistindo a novela com crase. Estou assistindo a novela. Agora, se eu estou assistindo o paciente, eu estou assistindo o paciente, não tem a. Se eu coloco um a, estou assistindo ao paciente, eu estou vendo ele fazer alguma coisa. Eu estou, de fato, assistindo no sentido de ver ele, tá? Deu para entender essa parte? Deu. Pode digitar também se você quiser, tá? Se você não se sentir confortável em abrir o microfone, você que escolhe.
Então, quando ocorre a crase? A crase ela é um fenômeno gramatical, né? Ela ocorre porque é justamente esse processo de junção, de unir esses dois termos para sinalizar para a gente, com acento grave, que ocorreu a crase. Então, quando o complemento de um verbo ele exige a preposição a, e o substantivo que vai iniciar esse complemento do verbo também for um substantivo feminino, ou seja, ele vai ser precedido, antecedido pelo artigo a gente tem o fenômeno da crase. Então, vamos lá. A regência do verbo ir. Se eu vou a algum lugar. Logo, já tem a regência, ele já rege ali para a gente a preposição a. Então, eu vou a. Só que eu vou à loja. Então, aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Eita porra. Será que eu consigo, gente? Deixa eu ver se eu consigo rabiscar aqui. Ah, consigo. Ó, quem vai a algum lugar. Então, a gente tem um A aqui. Tá vendo? Só que eu vou à loja. E a loja, ela é loja é um substantivo feminino. Logo, ela também tem um A aqui, que é um artigo a. Preposição a mais artigo a, unidos, ocorreu a crase, então vamos à loja para comprar outros enfeites. Aqui a gente está falando de um verbo, então o verbo ir, no sentido, quando você está conjugando ele, né? No plural, nós vamos à loja. Então, junta esses dois as, ocorre a crase, a fusão, a gente sinaliza com acento agudo, dizendo que nós vamos à loja. É como eu mostrei aqui para você. Deixa eu ver se consigo passar aqui. Vou tirar a caneta, senão não vai. Isso com verbo, mas isso também acontece com um complemento de um nome. Às vezes, algumas palavras que não são verbos, elas também regem, elas também necessitam de uma complementação para você entender o sentido dela como um todo. Então, quem é favorável a alguma coisa, quem é favorável a alguma coisa. Então, aqui no caso, a gente tem um nome, né? Que no caso é favorável, e esse favorável, ele rege uma preposição a, porque quem é favorável a alguma coisa. E o complemento desse nome, ele também é antecedido pelo artigo feminino a, porque as pessoas, nesse caso aqui, né, a menina, a mulher, sei lá quem é que está referido como ela, se mostrou favorável à medida. Então, logo, a gente tem aquela mesma situação aqui. E, deixa eu pegar de novo a caneta aqui. Quem é favorável a alguma coisa. Então, a gente tem aqui a preposição a, corrijo isso aqui. E a gente tem o a aqui do substantivo, do artigo se referindo à medida. A com a, juntou, ocorreu crase, juntinho ali, virou um A com acento grave, sinalizando que ocorreu crase. Então, eu sou favorável a alguma coisa, à medida, junto esses dois, eu sou favorável à medida com crase, com acento grave, no caso. E um macete, que às vezes pode ajudar, é trocar esse à medida por qualquer palavra masculina, qualquer substantivo masculino. Então, se eu sou favorável, por exemplo, troca por menino, ou qualquer outra palavra que você quiser escolher, ela se mostrou favorável ao menino, ou aos meninos. Logo, você viu que você juntou o a do favorável, né, essa preposição do a, com o do menino, porque menino é masculino, então o. Ficou ao. Toda vez que ficar ao, toda vez que você trocar por um substantivo masculino e virar ao, quer dizer que no feminino ocorre a crase. Então, ela se mostrou favorável ao menino. Ela se mostrou favorável à medida. Então, quer dizer que tem crase ali. Agora, se eu troco por um substantivo masculino e não virar ao,
não tem crase. Agora a gente volta lá naquele exemplo que eu te falei, do verbo assistir, por exemplo. Ó. Ah, eu assisti a paciente, no sentido de ajudar a paciente. Então, eu sei que a regência do verbo assistir, no sentido de ajudar, não tem preposição a. Mas a paciente é feminino. Então, logo tem o artigo a. Mas não vai ter a crase, porque não rege a preposição a antes do artigo de a paciente. Confuso de explicar, eu sei. Vai virar eu assisti a paciente sem crase. Então, você ajudou a paciente. Tá, mas eu não sei disso, eu quero saber se eu fosse ajudar o paciente, se ficaria ao paciente. Assistir o paciente. Quando você troca para o paciente, no sentido de ajudar o paciente, não vira ao. Você não assistiu ao paciente. Da mesma forma que você assistiu a paciente, que você ajudou a paciente, você ajudou o paciente. Então, não tem crase nessa situação. Não ocorre a crase, no masculino, obviamente, não, quanto no feminino. Mas aqui, nesse caso, como você trocou por ela se mostrou favorável ao paciente, ela se mostrou favorável ao supermercado, ela se mostrou favorável ao menino, qualquer palavra que você coloca no masculino aqui, qualquer substantivo, vira ao. Então, no feminino, tem crase. Só ocorre crase quando você tem dois as. Então, você precisa necessariamente de um artigo feminino, né, o a, para que aconteça essa crase. A gente falou da situação de crase com verbo, a gente falou quando ela é complemento de um nome, e agora a gente vai falar sobre quando ela ocorre com pronomes demonstrativos, aquele, aquelas, aquilo, né? É a mesma situação. Nós somos, aqui, ó, somos contrários àqueles que defendem o radicalismo. Aqui, aqueles já começa com a, né? Aqui são casos diferentes. Aqui você não tem um artigo a, né? Porque o a já está na palavra aqueles, aquela, aquilo, enfim. Mas você tem a preposição a, tanto do verbo quanto do nome. Aqui no caso é um nome, contrários, né? Contrário não é um verbo. Então, somos contrários, e quem é contrário a alguma coisa. Então, somos contrário a aqueles que defendem o radicalismo. Somos contrário àqueles que defendem o radicalismo, você junta o a do que é regido, né? Pedido como preposição dos contrários, e junta com aqueles. Vira somos contrários a aqueles, com acento grave no aqueles. Outro exemplo. Devo obedecer àquilo em que acredito. Quem obedece, obedece a alguma coisa. Ah, eu obedeço aos meus pais. Eu obedeço à minha mãe. Eu obedeço ao meu pai. Olha só, se eu falo eu obedeço à minha mãe, e se eu falo eu obedeço ao meu pai, percebe como quando eu falo ao meu pai tem o ao? Então, logo quando eu falo eu obedeço à minha mãe, mãe é um substantivo feminino. A. Então, você, no caso de mãe, ocorreria crase também. Mas aqui a gente está falando, eu obedeço àquilo em que acredito. Então tá, obedecer rege a preposição a. Então, obedeço a alguma coisa. Logo, se eu obedeço a aquilo, ocorre crase do a da preposição do obedecer, né? Quando você vai colocar um complemento a obedecer, ele vai ser precedido pela preposição a. E aquilo, que é um pronome demonstrativo, que já começa com a letra a, também, então você une esses dois as, né? Ocorre a crase, que é justamente essa fusão, e vira obedeço a aquilo, com crase. Existem algumas situações em que as palavras elas não vão aparecer no texto, mas você sabe que elas estão ali porque elas já foram ditas anteriormente. Ou ela está subentendida ali no seu texto, como por exemplo essa última frase que eu coloquei aqui, ó. Não me refiro a essa, mas a da direita. Aí você vai me falar, o que tem crase antes da preposição da que está vindo antes da palavra direita? Por quê? Porque aqui fica subentendido, né? Quando você coloca essa crase, quando ela ocorre aqui, fica subentendido que tem a palavra aquela depois dela. Não me refiro a essa, mas aquela da direita. Como você deixou o pronome demonstrativo aquela
oculto no seu texto, você coloca a crase, no caso, ela ocorre, mas você sinaliza só com A, com acento grave, para demonstrar que o seu termo está oculto dentro da sua frase, dentro da sua oração. Então, é a mesma coisa que você tivesse colocado aqui, ó, não me refiro a essa, mas aquela da direita. Se você colocasse o aquela, ele também, ou aquela também receberia o acento grave ali no começo, a letra A, tá? Agora, em relação aos pronomes relativos, a gente viu que a crase ela vai acontecer pela junção da preposição que vem do verbo ou de um nome, né, para iniciar o complemento nominal, com pronomes demonstrativos, que a gente acabou de ver ali, aquele, aquela, aquilo. E agora sobre os pronomes relativos. São essas 4 situações em que a gente vai ter crase por junção de complemento, não, de preposição com artigo. Essas situações vão ocorrer crase. E aí, depois a gente vai ver umas situações específicas que são regras, que a crase sempre vai ocorrer. Então, aqui é um pouquinho diferente, um pouquinho mais confuso essa parte, eu também tenho um pouco de dúvida, às vezes, quando eu vou fazer, mas aqui a gente vai pegar o pronome relativo, a gente sabe que o pronome relativo a qual e as quais, ele sempre vai se referir a alguma coisa, né? Relativo está relacionado a algum termo do texto, e a gente vai transformar essa frase de uma forma mais direta para saber se aquele a qual ou as quais vai receber esse acento grave, indicando que houve a crase e a fusão dos termos. Então, a peça a qual assisti não valeu 1 centavo do que paguei. A qual se refere o quê? A peça, certo? E quem assiste, assiste a alguma coisa, como já te falei. Aqui esse verbo assistir está no sentido de ver. Então, ele está regendo a preposição a depois dele. Peça é um substantivo feminino. Então, ele também recebe um artigo feminino, um artigo definido a antes de começar. Então, assistir a peça é a mesma coisa que assistir a peça, indicando que teve crase com acento grave ali no A. Só que a gente colocou um pronome relativo ali no meio dos dois. A peça a qual assisti. Então, a crase, ela vai ser sinalizada, o acento grave vai ser colocado no pronome relativo, tá? Toda vez que tiver um pronome relativo e que você tem que pensar a quem esse pronome se refere. E aí você vai juntar a quem o pronome se refere e vai ver a regência verbal. Se ocorrer crase, a crase vai ser sinalizada no pronome relativo. Não vai ser sinalizada antes do substantivo feminino ou do complemento nominal, seja lá o que for. Então, a peça a qual assisti não valeu 1 centavo. Coloquei na ordem, virou assisti a peça. Essa é a ordem direta ali, verbo, complemento, né? Preposição mais artigo, definido a, juntou. Tem crase aqui. Então, essa crase vai ser sinalizada justamente no pronome relativo. Isso é uma regra, tá? Outro exemplo. As tarefas às quais nos dedicamos cotidianamente são sempre essenciais. A gente se dedica, né? Quem se dedica a alguma coisa. E eu me dediquei às tarefas. E aí, no caso, né, tem preposição, tem artigo, então me dediquei às tarefas, logo nós nos dedicamos às tarefas, então ocorre crase. Mas a crase não vai vir antes do meu substantivo. Ela vai vir antes, ela vai vir, no caso, ela vai ser sinalizada no meu pronome relativo. A qual ou as quais. Aqui, no caso, as quais. Então, coloco acento grave no as quais, para sinalizar. Tá? Esse é o caso mais complicado, mas também não é um bicho de 7 cabeças, você vai entender a quem o pronome relativo se refere, vai pegar o verbo, vai pegar a quem o pronome se refere, vai ver se você colocar numa ordem ali direta, se aquilo vai ter sentido, vai ter fusão de artigo e preposição. Ah, teve fusão, teve crase, então vou sinalizar ela no meu pronome relativo, tá? Em locuções adverbiais, isso aqui são regras, né? Não tem uma explicação assim
como nos termos anteriores. Ah, teve junção? Não, isso aqui é regra, acontece sempre. Então, à tarde, à noite, à vontade, às vezes, às pressas, às 4 horas, ou um horário exato, ali, que nem eu te falei, quando a gente tem um horário exato, a aula vai começar às 4 horas. Você deve chegar lá às 3 horas. Tudo isso tem crase, ocorre crase por regra definida de horário exato. Então, estava... Ah, tá. Eu coloquei essas locuções aqui adverbiais, eu não coloquei nenhuma frase, já que é uma regra, então toda vez que você for falar à tarde, à vontade, às vezes sempre vai ter crase. Não tem situações em que não vai ocorrer a crase. A gente tem uma exceção aqui, né, que é a locução à distância. Quando você determina quanta distância é, sei lá, estávamos observando tudo à distância. Ficou genérico, né? Ficou assim, ficou uma distância que você não sabe quanto é. Agora, quando você especifica essa distância, então estávamos observando tudo à distância de 5 metros, aí você coloca, aí a crase acontece, ela ocorre ali e você tem que sinalizar. Só esse que é diferente, essa locução adverbial à distância. Quando ela é indefinida, quando você não sabe, você não sinaliza a distância, ela fica sem crase, ela fica sem um acento grave. Quando você especifica, ela recebe o acento grave, tá, gente? Outras, as locuções conjuntivas, à medida que, à proporção que, também é regra, sempre vai receber. Então, à medida que amadurecemos, passamos a dar valor ao silêncio. À proporção que os fatos são esclarecidos, a população fica mais calma. Toda vez, à medida que, à proporção que, tem crase, tá? Regra também, não tem explicação. Quem escreveu, definiu isso, foram as pessoas que criaram a nossa língua, que são grandes aí, como que fala? Aqueles senhorzinhos que ficam pensando, vamos dificultar a vida das pessoas que querem aprender português, vamos colocar aqui essa regra que não vai ter nenhuma explicação. E vai ser todo mundo tem que usar, tá? É isso aí. É esse sentido. E aí acabou que as situações que acontecem é crase. O que acontece? Eu já imaginava que poucas pessoas iriam entrar hoje, porque as pessoas geralmente não entram mesmo, não sei o que está acontecendo, as pessoas não estão querendo mais escrever redação, e eu dividi a sala em duas partes. Quando a crase acontece e quando ela não acontece. Por quê? Porque isso é muito grande. Quando ela não acontece, tem muita explicação. Quando ela é facultativa, ou seja, quando tem situações que você pode tanto usar a crase quanto não usar a crase, é muito complexo, é muito amplo. Então, se fosse fazer uma aula inteira sobre isso, vocês vão entender bolhufas. Então, hoje a gente falou sobre quando ela acontece. É bom para treinar, pegar alguns exercícios, sei lá, pegar algum texto de vocês em que vocês não sabiam se vocês tinham que usar a crase, se vocês tinham que sinalizar a crase ou não, e rever aquilo justamente com as regras de quando a gente usa, tá? Vai treinar isso primeiro. Na próxima aula eu vou falar quando não usa, que aí fica mais fácil, e quando ela é facultativa, a explicação, que é um pouquinho mais, assim, demorado. Mas vou voltar um por um para a gente fazer uma revisão super rápida aqui de quando acontece a crase de novo, até para quem entrou depois aqui ter uma oportunidade de ver o que perdeu, tá? Então, de novo, crase é um nome que a gente dá para união da preposição a com o artigo ou com a dos pronomes demonstrativos ou com a inicial dos pronomes relativos, tá? Crase quer dizer união, fusão. A gente não chama o acento de crase. A crase, ela é sinalizada pelo acento grave, tá? Travou aqui. Deixa eu ver se voltou. Voltou. A crase, ela é sinalizada pelo acento grave. A crase, ela é um fenômeno gramatical, tá? Então, toda vez que vocês verem um acento, vocês não chamam ele de crase, vocês chamam ele de acento grave. Eu vou falar várias vezes crase aqui, vocês vão falar várias vezes crase, porque é o que a gente está acostumado a falar. Mas o correto é acento grave, sinalizando que ocorreu a crase, que é justamente essa união de termos dentro da oração. Já falei de regência verbal, quando a gente sabe a regência verbal, então vocês vão ter que ver regência verbal. Coloca no Google, regência verbal. Vai aparecer uma tabela para vocês de verbos com diferentes regências, com diferentes preposições, e é bom ter uma noção
porque às vezes o texto fica mais bonito quando você usa quando você está falando das suas propostas de intervenção, quando você usa visar alguma coisa com o visar no sentido correto, né, com a preposição a que ele rege, passa um entendimento, né? Essa pessoa, ela sabe o que ela está fazendo, ela entende a gramática, ela sabe, ela consegue entender a regência do verbo visar, quando aquela crase bonita lá que você sinalizou com o seu acento grave. Cara, isso é perfeito. Então, estudem também regência verbal, que vão facilitar o entendimento da crase. Então, as 4 situações que eu falei que ocorre a crase. Quando você tem a preposição do a, regido por um verbo, juntado com o a de um substantivo feminino, um artigo definido a. Quem vai a algum lugar, logo, vamos a loja, ocorre crase, então acento grave no a. Outra situação, complemento de um nome. Então, aqui a gente não tem um verbo, mas essa palavra, esse nome, favorável, ele rege também, porque quem é favorável a alguma coisa. Então, eu sou favorável a medida. Juntou, ocorreu crase, acento grave antes de a medida. Percebam que não é aquela regra da locução conjuntiva, como que era o nome? Isso, locução conjuntiva. Não é, aqui não recebeu a crase porque você está falando à medida que alguma coisa. Não, você está falando de um complemento de um nome do substantivo, né? Mas mesmo assim, se fosse à medida, a proporção receberia. Mas não é por isso que aqui está recebendo. Vocês têm que entender essa diferença. Quando o pronome demonstrativo, aquele, aquela, vem depois de um verbo, de um nome que exerce, que rege uma preposição também. Quem é contrário a alguma coisa. Quem obedece, obedece a alguma coisa. Quem se refere a alguma coisa. Então, todos esses contrários, aqui no caso é o nome, obedecer e se referir são verbos. Eles regem a preposição a. E depois deles vieram um pronome demonstrativo que começa com a. Logo, você juntou e colocou acento grave no início desse pronome demonstrativo. O caso mais complicado, quando a crase ocorre junto com os pronomes relativos aos quais você tem que colocar numa ordem direta. A quem esse pronome relativo se refere? A peça a qual assisti. A qual se refere à peça. Então, eu assisti a peça. Tem crase, ocorre crase. Vou colocar o acento grave antes de peça? Não, vou colocar o acento grave no pronome relativo. Pensa que o pronome relativo ele vai ter vai receber a crase como se ele fosse um pronome demonstrativo, né? Aquele, aquela. Você coloca a crase no pronome demonstrativo. Aqui no pronome relativo é a mesma coisa. Eu vou colocar a crase no pronome relativo. Não vai vir antes do meu complemento, do verbo, do meu nome, tá? E situações fixas, essas locuções adverbiais, que é bom a gente saber, às vezes é uma coisa que eu nunca vejo as pessoas colocando o acento grave e recebe acento grave, à tarde, à noite também recebe. Distância, a distância, como eu falei, só vai receber quando você especificar essa distância e nessas locuções conjuntivas, à medida que a preposição que também é fixo, você coloca crase, tá, gente? Ficou alguma dúvida? Alguém não entendeu alguma coisa e gostaria de perguntar? Deixa eu ver se ficou aqui. A Aline vai dar uma aula aqui depois. Tá, Aline, eu vi aqui. Alguém não entendeu alguma coisa aqui? Gostaria de perguntar? André falou que nunca usou a crase antes de às vezes. Agora você vai usar, André. Você sabe que é uma regra que é fixa, então vou colocar crase antes de às vezes. Para mostrar que você sabe que você aprendeu. Hein? Mas tem situações em que às vezes ele não vai receber crase, tá? Tem situações em que vai e tem situações em que não. Aí você vai ver se ele está sendo se ele está funcionando como, deixa eu botar aqui, ó, se ele está funcionando como uma locução adverbial, como por exemplo, ó, às vezes vou ao bar. Percebe como que você tá usando às vezes no sentido de tempo, assim, que você vai a algum lugar, não é com frequência, né? Uma coisa esporádica. Então, às vezes eu vou ao bar. Esse às vezes recebe crase. Inclusive, ele vai ser separado, se você colocar ele no início da frase,
Ele vai ser separado do restante da frase justamente por ser uma locução adverbial que está iniciando a oração. Então, às vezes, ocorre a crase, vírgula, eu vou ao bar. Se você colocar eu vou ao bar, às vezes, numa ordem direta, ele vai ir no final da frase e não vai ser separado pela vírgula, mas também vai receber o acento grave, porque às vezes é uma locução adverbial no sentido de esporadicamente, né? Não vou com tanta frequência. Agora, se eu falo todas as vezes em que eu vou ao bar, percebe que você não está usando as vezes no sentido de uma coisa esporádica, você está falando que todas as vezes em que você vai ao bar, sei lá, acontece uma briga. Então, esse às vezes não vai receber a crase, porque não, ele não está fazendo ali o papel de uma locução adverbial, tá? Conseguiu entender? Mas é fácil, isso é fácil. Você vai entender pelo sentido da frase. E lembrar da vírgula também, que é importante, tá? Se o às vezes vem no começo, qualquer uma dessas locuções adverbiais em começo de frase é separado por vírgula. Ah, vou começar minha frase com à tarde. À tarde, vírgula. Agora, se eu for colocar o à tarde ou à vontade, às vezes, no final da frase, não tem vírgula para separar, porque é a ordem direta. Verbo, sujeito, verbo, complemento. Tá? E agora, como eu já comi aqui um tempo da aula da Aline, eu vou passar o host para ela. Se alguém tiver alguma dúvida, manda no chat, manda no privado, no WhatsApp. Isso que você fiquem à vontade aí. Semana que vem eu trago o outro restante da aula para a gente falar sobre quando não usar e quando usar facultativamente. Ou seja, quando você quer ou não usar, não faz diferença você indicar ou não a crase. Não é obrigatório. Gente, obrigado por vocês terem entrado, tá? Entrem na próxima aula também, porque a galera tá boicotando as aulas de redação, não sei por quê. Aline, vou te passar o host, tá? Obrigada. Boa noite. Ótima aula, viu? Aprendi um pouquinho. Obrigado. Pessoal, vocês querem um intervalinho de 5 minutos? É o máximo que eu consigo dar para vocês hoje. Ou eu posso prosseguir? Tchau, tchau, gente. Tchauzinho.